Ei, gente. Boa noite. Deixa eu dar a Camila aqui. Olá, Camila. Boa Ei, noite. tudo bem, querida? Deixa eu só arrumar aqui. Eu também tô arrumando aqui. Eu Você sempre, me ouve? eu sempre tenho que arrumar na hora. O meu apoio, ele é de lua. Tem vezes que ele dá certo, tem vezes que ele não dá, sabe? Tô na mesma. Você tá É bem? bom que o pessoal vai entrando. Eu até acho bom a gente esperar uns minutinhos. Pronto. Ai, Você me ouve bem? agora sim, eu tava sem o fone. Peraí. Agora eu tô escutando bem. Pensei Camila, em um não. segundo. Agora eu acho que vai ficar bom. Boa noite para quem está entrando. Eu estou muito feliz com a live de hoje. Eu também. Muito. Peraí, só um minutinho, Camila. Sabe o que acontece, Camila? Eu sempre fico na parte de baixo, porque eu sempre faço Tá. a live no perfil das pessoas. Aí no meu Ah, perfil, eu não tinha adequado aqui para ficar na parte de cima, entendeu? entendi. Fica tranquila. Mas agora deu certo. Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo que está entrando. Eu estou muito feliz com a live de hoje, porque a Camila é uma mulher incrível. Eu vou aproveitar e pedir para ela se apresentar. Tudo bem. Bom, tô super feliz de estar aqui, ter a oportunidade da gente conversar. Eu sou a Camila Guiar, tenho 40 anos. Eu sou mãe de duas mulheres. Minha filha Luísa tem 16 anos. Minha filha Laura tem 6 anos. Eu estudei Sociologia e Política, mas eu sou doula. Então, eu trabalho com nascimentos humanizados. Sou uma defensora do SUS. Então, muito dessa minha atuação nesse trabalho passa por esse posicionamento político. O fato de eu estar nesse trabalho já há quase 5 anos se dá muito por conta do nascimento da minha segunda filha, que nasceu através de um parto domiciliar, e esse parto domiciliar com perspectiva humanizada foi um atravessamento substancial para que eu me engajasse numa frente da assistência ao nascimento de tantas outras mulheres como eu, né? Então, a gente, quando pensa um pouco em impacto humanizado, entende que tem um recorte social. Sim, E esse recorte social, ele exclui as mulheres negras, periféricas como eu, de ter um acesso a esse... Não é nem só um serviço, né? É uma condição respeitosa num ciclo tão importante da nossa existência como mulheres e o quanto isso impacta socialmente também, né? Então, as famílias que nascem por uma perspectiva mais segura e respeitosa, isso vai reverberar na comunidade, isso é importante. sim. Então, esse processo do meu trabalho, eu sempre atuei dentro dessas perspectivas das discussões nas relações de gênero, nas relações raciais. Então, a minha existência para além da presença na academia se dá numa trajetória diária de luta pela conquista e permanência de alguns direitos que duramente a gente já conseguiu alcançar. Sim, nossa, fala muito importante. Começou assim, né, gente? Bem impactante. Eu sou muito, eu admiro muito essa área que você estudou, que é a sociologia, porque vocês têm compromisso com a realidade, né? É E isso. essa sua fala inicial já demonstra isso de forma excelente, Camila. E eu fico muito mais esperançosa de perceber essas presenças em espaços políticos, em espaços que podem realmente mudar o modo como as coisas se reproduzem, né? Isso mesmo. E aí, Camila, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre a sua ideia de se construir uma pessoa preta, de se descobrir uma pessoa preta. Porque eu amei muito o tema da live, que foi proposta da Camila, tá, gente? Essa ideia de garantir o presente,
de pensar no futuro também, é algo muito importante para a gente. O que eu tenho pensado muito, Camila, é que se a gente não perceber mudanças mudanças efetivas no momento atual, a gente está preparando as próximas gerações para conseguirem construir algo bem melhor do que o que a gente tem atualmente. É isso mesmo. Muito do que. Então, eu estou numa travessia, né? Eu sou pré-candidata à vereança aqui de São Paulo, e muito dessa decisão por entrar na disputa desse debate, né? Porque eu fico pensando muito que essa construção do fazer político, ela já acontece cotidianamente. Então, Sim, quando a gente vai olhar muito para a nossa realidade, né? Como mulheres periféricas, a gente sabe muito bem como é que a luta da existência e da resistência se dá, e isso não acontece separado da política. sim. Desde que lá nos meus 16 anos eu comecei a votar, eu sempre fui uma pessoa muito engajada com a discussão política, então eu sempre procurei muito honrar aquilo que muitas pessoas lutaram e que entregaram muito da sua existência, da sua vida. A gente tem uma história muito dura para a conquista do direito de eleger, né? De eleger Sim. esses cargos. Então, eu sempre fui muito envolvida com isso, mas nunca fui militante interna de nenhum partido. Sempre participei desse processo da escolha de maneira muito profunda, engajada. Eu sempre gostei muito de debater política, a esfera da política institucional, para além de ter acesso à graduação, né? Eu entrei na minha trajetória, eu entrei na graduação já tardiamente, né? Não foi aquela história de 17 anos, terminou o ensino médio, que na minha época ainda era colegial, e Sim. você vai para a faculdade. O meu processo foi outro. É um processo... Isso diz muito sobre o Brasil também, né, Camila? Super, exatamente, né? Então, é um processo que responde muito a uma lentidão de acesso a direitos básicos, como a educação formal, né? Sim. Então, ainda que eu tenha entrado no universo da sociologia e da política pela academia já lá com quase 30 anos, isso não aconteceu separado da minha existência e de como eu encarava e me colocava no mundo, né? A gente dá conta de, então, um dia olhar e falar, agora esse momento de entrar para esse debate na esfera institucional, como uma pessoa que também está querendo ouvir e trazer muitas das vozes que a gente já traz para esse debate, isso tem muito mais a ver com um projeto, gosto muito de dizer isso, que é um projeto de longo prazo, por conta de que a gente precisa deixar uma estrada. Uma Sim. estrada para que muitas outras, como nós, percebam de que sim, é possível. E muito fazendo da maneira com que a gente tem feito, né? Porque às vezes parece uma coisa absolutamente distante de mulheres com a minha história, de pessoas como eu, e aí eu entendo que isso passa por um compromisso dessa construção do que é se formar e permanecer nessa construção como uma mulher preta no Brasil, né? A gente não tem, acho que os avanços não são suficientes, mas essa geração de agora, então pensando um pouco, né, na geração da minha filha, com 16 anos, já passou por processos muito mais possíveis do que eu enfrentei quando tinha 16 anos, né? Então, quando a gente vai pensar na importância da gente assumir nossa estética, da gente buscar a nossa história, da gente falar sobre todas essas coisas todos os dias com as nossas crianças, isso faz parte de uma construção constante. E faz muita diferença você, ali já durante o seu crescimento, na sua juventude, você ter isso estabelecido.
porque a gente vem de um lugar do esquecimento, né? Então, pensar nas nossas origens, pensar o quanto o direito à memória nos foi negado, o quanto essas discussões todas precisam ser muito bem conduzidas para não serem, inclusive, cooptadas, né? Então, eu tive uma história com a estética que passa pelo cabelo, e foi um processo que foi acontecer já quase na maturidade. Sim, Então, esse processo só foi possível porque eu encontrei uma mulher como eu, que me fez admirá-la. Então, e ela já era mais jovem, né? Então já vinha muito fortalecida nesse lugar. E eu sempre digo que a gente dá conta de fazer uma transferência de conhecimento efetiva através do exemplo. sim, Então, pensar que essa responsabilidade da gente dar conta de ocupar espaços que parecem que não nos pertencem, isso faz uma garantia importante para as que virão, né? Acho uhum, muito importante que a gente possa manter essa contação de histórias, né? sim, Então, dessas mulheres mais jovens olharem para trás e verem que esse movimento continua acontecendo. Que a gente, agora com ferramentas diferentes, mas também muito exigentes, que a gente vem dando conta de garantir a nossa existência contada por nós, né? uhum, Então, quando eu fico pensando muito nesse processo importante que a gente tem nos últimos anos recuperado sobre a importância da ancestralidade, a gente não consegue só reverenciar isso. Então, eu fico muito pensando de que esse processo ele só faz sentido se a gente também esteja olhando para frente e dando suporte para as que vêm, né? Penso que muito dessa responsabilidade acontece porque a gente sente na pele a importância de fazer isso, né? sim, Mas Camila. para além desse compromisso que a gente tem, até num lugar também de se curar dessa falta de referência mais palpável, é esse espaço que a gente abre para que essas mulheres venham, que essas gerações que estão aqui agora, mas que a gente nem vai encontrar, que o tempo da vida não vai dar conta disso, possam olhar para trás e entender que esse processo de se manter dentro da sua existência com toda a força e potência que ela tem, isso é uma continuidade. Então, eu acho super incrível a gente sempre reacender esse processo, resgatar na nossa história, na nossa ancestralidade, esse olhar para trás, tentar fazer uma investigação através da oralidade, porque a gente vem de um lugar histórico em que as documentações não existem mais, né? Elas foram criminosamente apagadas. Isso faz, Exato. isso Isso faz atrapalhou muito a construção da nossa identidade, né, Camila? Tá sendo um totalmente. prazer escutar isso tudo de você, porque é muito confortável perceber esse seu pensamento, sabe? Porque é um pensamento que pode nos guiar para a verdadeira transformação, para a verdadeira emancipação, porque é isso, construir, garantir o nosso presente, construindo já o futuro, Exato. entendendo que a gente exerce o potencial político o tempo inteiro e desde sempre, né? Exatamente. Quando você fala, eu gosto muito, né? De propor essa reflexão sobre emancipação. Quando você fala isso, também me deixa bastante feliz, porque a gente vem de períodos constantes de tamanha exigência, né? Dolorosos, em que a gente se concentra, na maioria absoluta, às vezes, do nosso tempo, em só resistir. Às vezes a Sim. gente termina o dia só dando conta de não sucumbir. Uhum. E aí eu fico pensando que essa geração que está aqui, né? Nós os atores desse tempo, olhando muito para nossa para o nosso lugar de estar nesse lugar doméstico de estar no mundo, olhar para a nossa realidade brasileira,
a transformação desse processo está na nossa mão. Sim. Não vem, os que passaram já passaram, a gente tem uma responsabilidade para os que vêm, mas os atores somos nós agora, desse tempo, né? E a gente precisa olhar para esse processo com tamanha afetividade e responsabilidade de transformação. E a gente não dá conta de fazer essa transformação se a gente não partir de uma perspectiva emancipatória. Resistir não é nem uma escolha. A gente faz isso. A gente faz isso. Muitas outras já fizeram. A gente tem uma marca muito profunda sobre a resistência. Mas a gente precisa começar a articular o avanço. Ainda que um pouco dolorida, né? Assim, a gente não vem de um lugar confortável em que a gente possa parar, sentar e planejar o futuro e ficar pensando de maneira mais tranquila e elaborada sobre o que virá. A gente precisa lutar para resistir e para providenciar o amanhã. Sim. Porque às vezes acho que o contexto todo leva muito a gente para um lugar de só não se deixar matar, sabe? Uhum. E isso é muito precioso, porque a gente precisa estar aqui, estar viva, conversando, se conhecendo, estabelecendo as nossas ideias, trocando as nossas perspectivas, mas não é só isso. A gente não precisa só dar conta de sobreviver, né? A gente precisa dar conta de providenciar esse amanhã que a gente tem já internalizado essa potência para fazer, né? Às vezes fico muito pensando que esse lugar da gente conversar e pensar nesses movimentos de ocupação da política institucional, muitas pessoas às vezes ouvem isso como se fosse quase uma audácia. O que não é nenhuma novidade, né? Pensando que para nós, mulheres, negras, periféricas, tudo é negado. Então, cada coisa que a gente avança, cada coisa que a gente se destaca e que a gente não se coloca num lugar temerário de falar, de trocar, uma parte significativa da sociedade vai entender que a gente é muito audaciosa e que a gente talvez tenha um lugar de uma perspectiva equivocada sobre a nossa existência, como se a gente não coubesse nesses debates. E aí eu fico pensando que quando a gente entra em contato com essas reações que são muito sublimes, é muito importante que a gente se reafirme, porque a gente tem internalizado na gente essa sabedoria, essa potência, isso é importante. A gente, quando vai pensar que chegamos até aqui, que conquistamos, então quando converso, né, a gente tem um conjunto de mulheres muito maravilhosas que estão pensando nessas propostas de um projeto político em conjunto e que a gente está fazendo essa troca, a gente fica ali pensando muito nessa responsabilidade de conseguir trazer para esse processo de conversa e agregar essas ideias com as pessoas que pensam que elas não têm nada a oferecer nesse processo, como se elas não tivessem uma condição de fazer essa entrega, essa troca. E eu gosto muito de exaltar esse lugar da sabedoria popular, né? De pensar que isso tudo que já está tão marcado na gente, a gente tem uma existência histórica dolorosa, é verdade, mas a gente também tem muita potência. Então, com certeza, com certeza. Dar conta de fazer essa troca, de lembrar as mulheres e as pessoas que estão ao nosso lado, de que são elas também essas decisoras do amanhã, é muito importante. Muito. E a gente só constrói o amanhã no hoje, né? Então, pensar que olhar para a ancestralidade é absolutamente importante. Resgatar nos nossos afetos, buscar na medida do possível aquilo que em certa medida pode ser marcado pela história, as referências grandiosas e positivas, isso é absolutamente importante.
mas só vai ser contundente se a gente, inclusive, honrar tudo isso que aconteceu. E pensando dentro desse momento o que nos cabe, essa transformação para amanhã, né? Isso é Com muito. certeza, Camila. Aqui o pessoal tá falando que você é muito potente, que a sua voz tem que ecoar, que te Muito escutar dá querido. esperança, e eu concordo com todos os comentários, é exatamente isso. Eu gostei muito do que você disse, que nós somos potência, porque o que me incomoda muito no caminho que as discussões raciais tomam no Brasil é que as pessoas preferem privilegiar o nosso sofrimento. Pessoas negras em posição de subalternidade, pessoas negras sofrendo, sendo mortas. Essas demandas são importantes e urgentes sempre. Nós precisamos falar sobre isso e reivindicar transformações. Porém, nós também somos potência, como você disse. Nós temos o lugar de poder transformar e a gente não tem outra opção, foi o que você disse, nós não temos outra escolha. Eu sempre falo que mulheres negras não têm nem o privilégio de raça e nem o privilégio de gênero. Então a gente não consegue pensar em um amanhã que não seja transformado. A gente precisa de um novo mundo. A gente reivindica porque a gente não pode sucumbir ao agora, às coisas como elas são. E, Camila, eu sempre fico bem aflita quando eu vejo jovens. Eu, por exemplo, tenho 24 anos. E na minha. Não, Denison, não é só as mulheres, não. O François não fala que é pessoa negra. Se ela não se descobre como negra, alguém vai falar que ela é negra da pior maneira, né? Ela vai descobrir da pior maneira. Então, pessoas negras precisam reivindicar o novo mundo. Eu enfatizo a posição das mulheres por causa dessa ausência total de prestígio mesmo na sociedade, né? Mas pessoas negras precisam reivindicar um novo mundo. É isso. E eu fico muito aflita, Camila, gostaria de saber sua opinião, porque às vezes eu percebo pessoas da minha idade, com 24 anos, e que se conformaram com as coisas como elas são, se conformaram com a nossa forma de organização, se conformaram com tanta desigualdade, acham que não existe outra possibilidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como você acha que a gente pode abordar essas questões para que as pessoas pelo menos tentem ter esperança novamente. Eu fico pensando que esse lugar que muitas pessoas se encontram de conformidade e de, em certa medida, não querer muito lidar com isso, passa também por um lugar de tentativa de autoproteção, né? Às vezes acho que isso não está muito elaborado, a pessoa não consegue nem organizar internamente que ao passo que ela escolhe não lidar com isso, se afastar e só tocando o cotidiano na medida do possível, não tem a ver com um abandono da pauta de maneira racionalizada e organizada. Mas penso que isso se dá muito através dos exemplos que se multiplicam ao redor dessa pessoa e que vão mostrando para ela que as coisas não se transformam, que é sempre assim, sempre foi assim, um pouco como canta a canção Gabriela, né? Que Uhum. foi assim, vai ser assim, não tem muito o que fazer. E é nesse lugar que eu vejo que a nossa responsabilidade precisa ser chamada à tona, trazida à tona, para que a gente, um pouco desse lugar de mobilizar pelo exemplo, para que essas pessoas tenham outros exemplos também. Então, a gente vem de um lugar de cerceamento em muitas e muitas e muitas instâncias, né? E um pouco desse lugar da proteção, de querer passar desapercebido. Eu não tive uma história na juventude que também, em certa medida, tenha considerado isso, porque a gente sabe o que nos aguarda, né? Sim. Você precisa se construir de maneira muito lúcida e muito forte, e tendo exemplos ao seu redor, para dar conta de também ir dando seus passos. A gente tem, acho que, muito nesse lugar, né? Da marca dos 25, algumas pessoas até mais próximas dos 30 anos, que querem o afastamento desse processo, dessas discussões,
porque elas vêm também quase como um grande cansaço e que há pouquíssima chance de transformação desse processo, de tudo aquilo que a gente tem vivido. E, em geral, essas pessoas têm histórias muito dolorosas, ou na sua própria existência, ou muito perto. E a gente precisa ir dando conta de muito, acredito muito também nesse lugar do afeto, e de você dar conta de fazer uma aproximação que seja afetuosa para reflexão, para que essas pessoas, aos poucos, vão se engajando e vão sentindo que é um lugar seguro. Que é seguro a gente conversar entre nós e conversar com o mundo. Acho que tem um lugar de tanta dor também, né? Que faz com que as pessoas se afastem e que queiram apenas não sofrer. Quando a gente vai tomando lugares mais públicos na vida, e seja nessa esfera comunitária mesmo, estou dizendo, né? Então, eu sempre tive uma estrada de muito engajamento e envolvimento com a realidade, e de me entender nesse lugar de ser uma agente também transformadora, e de saber que às vezes é uma história por vez que a gente não dá conta de fazer essa transformação que a gente gostaria que fosse para ontem, mas que a gente vai lá, formiguinha a formiguinha, vai contaminando o outro, e essa história vai mudando, mas isso também foi possível para mim por encontrar, eu transito muito no universo feminino, porque trabalho com nascimento. E eu trabalho com um público que é a maioria das mulheres brasileiras, né? Então, mulheres em condições de existência muito exigentes e que têm uma série de atravessamentos que precisam dar conta de ir lá tentar equilibrar. E são mulheres inspiradoras. E são mulheres invisíveis. E eu fico em todos os momentos lembrando essas mulheres do quanto elas são importantes, o quanto aquela história que parece só uma história, em certa medida, de privação, de dor, é uma história que é importante ser contada, por conta de que em determinadas trajetórias que eu acompanho, essa mulher só terminar o dia com seus filhos alimentados, isso é uma odisseia. E isso é muito potente. A gente precisa, eu acho que, óbvio que acho que essa geração também foi muito afastada de valores mais concretos, porque tem uma coisa muito subjetiva. O advento da internet traz isso, então eu, com 40 anos, eu sei o que é viver e conviver antes da internet, né? Como é que as relações de afeto se expressavam, inclusive, como é que esse cuidado entre as pessoas sempre se estabeleceu, e a gente, com essa grande exposição da imagem e tudo mais, fica parecendo que só aquilo que é altamente relevante nesse universo da internet é aquilo que vale. É aquilo que importante, sentido, Camila, né? Faz sentido ser contado, ser partilhado. E as histórias individuais são todo mundo tem uma história importante para contar, para preservar. E aí eu fico pensando que essa geração, que é uma geração mais ou menos isso, né, entre 25 e 30 anos, é uma geração que muito veio esvaziada desse sentido. Porque a gente foi levando as coisas para um lugar de privilegiar o ter e não o ser. E pensando na nossa população, na população negra, a gente precisa exaltar cotidianamente o nosso ser. Porque esse ser, nesse contexto brasileiro, é uma existência que precisa ser muito reverenciada. Muito, em todas as esferas, né? E aí eu fico pensando que quanto mais a gente amplia esse hábito de cuidar da oralidade, parar e ouvir a história do outro,
e ouvir só, né? Às vezes a gente tem muito um lugar de ouvir e interpretar. E não é isso, só ouvir. Dar para essa pessoa a chance dela, quando falar, também se ouvir e se sentir honrada em contar essa história. E quando ela está ausente das ferramentas para fazer isso, a gente lembrá-la. E aí fico pensando que esse lugar, que passa muito por esse regime capitalista muito cruel que a gente experimenta no mundo, sobretudo no Brasil, em razão da desigualdade, afasta as pessoas disso, né? Então, uma geração que está aí nessa casa se aproximando dos 30 anos é uma geração distante e muito do ouvir com paciência, de se interessar pela história do outro, porque a gente fica, em grande medida, só pensando que aquilo que é tátil, que é físico, então a acumulação de bens, de coisas, é aquilo que vai dar alguma relevância para a sua existência ou não vai. Então, uma pessoa que é capaz de transformar o mundo é uma pessoa que tem um grande acúmulo de poder aquisitivo. Isso é uma falácia, né? A maioria absoluta das histórias que eu tenho grande honra de ter não só me aproximado, porque estou um pouco nesse lugar do cuidado, mas de tantas e tantas histórias maravilhosas que eu ouço, existências primordiais nessa terra, tem nada a ver com o acúmulo de capital, nada a ver com o acúmulo de coisas. E essas pessoas precisam ser lembradas disso, né? Então, fico pensando que quando a gente precisa fazer um movimento de engajamento com essas pessoas, porque é uma luta coletiva, a gente não dá conta dessa transformação sozinho, né? Quando a gente está pensando nesse lugar de atingir essas pessoas, de propor essa reflexão, eu acho que passa muito por esse contato afetivo, de desarmar, sabe? Um pouco a pessoa e falar assim, estamos entre iguais. Eu entendo que você, porque nem todo mundo vai ocupar todos os mesmos lugares nas lutas. Sobreviver na condição que a gente está no Brasil é uma grande luta. Então, as pessoas, ainda que não organizem isso na sua cabeça, mas elas estão lá cumprindo o seu papel. E aí a gente dá conta de sensibilizar a pessoa dizendo: parabéns, você terminou o seu dia. E aí, você existir no mundo, caminhar, você dá conta de fazer as coisas todas que você se propõe a fazer, isso também é importante. A gente precisa dar equivalência para as coisas que não parecem ser grandes feitos, né? E de perguntar o que as pessoas acham. Então, Até acho que mesmo por causa da proporção, né? Para essas pessoas, vencer a cada dia é muito grandioso, sim, porque a gente está falando de um país muito desigual, a gente exato, está falando de uma realidade que para algumas pessoas é extremamente dolorosa. Eu só exato. quero, antes de você continuar, eu só quero falar que alguém disse aqui que a Camila é um achado. E eu concordo muito. Eu concordo muito, Camila. E algumas pessoas também falaram assim, ficaram até emocionadas com a sua fala. Eu também, eu não sei nem se você reparou. Mas é um prazer te escutar. Assim, eu estou muito contemplada com a sua fala. E é muito bom saber que pessoas como você entraram na política. Porque a gente vê verdade, né? E eu acho que as pessoas estão muito exaustas de política justamente por não perceberem verdade. São pessoas que querem entrar na política apenas para satisfazer seus próprios interesses. E as pessoas não são bobas, elas não serão enganadas facilmente, pelo menos é o que eu espero. Pelo menos é de verdade o que eu espero. Eu espero que as pessoas estejam percebendo que existem pessoas de verdade como você, porque eu também acho muito perigoso esse movimento da gente perder a esperança na política, porque é a política que muda as coisas, né? É isso mesmo. Pode continuar, Camila. Fico pensando, né, que esse lugar da gente dar conta de receber reforços no diálogo, no pensamento, isso precisa acontecer tanto com efetividade como com delicadeza, porque Sim. cada um parte por um lugar muito particular da sua existência. Então, às vezes a gente quer que todo mundo se engaje nas frentes em que a gente está se engajando. Às vezes isso não é possível.
e a pessoa dá conta de fazer esse engajamento, estar na mesma luta, mas num outro ponto, num outro lugar, né? Primeiro, acho que é importante a gente ter essa sensibilidade, essa calma também. Porque, óbvio que no meu mundo ideal, eu gostaria de estar só no processo de eleger as figuras que me representam. Então, eu nunca fui uma pessoa que dormia e acordei pensando, por isso que com 40 anos eu estou fazendo isso agora, muito por entender essa responsabilidade com o amanhã e com essa possibilidade de que outras mulheres como eu olhem e falem, uma vez alguém fez isso. Isso não Sim, tem a ver porque sendo, né, bastante realista, não é uma campanha, esse processo pré-eleitoral, ela não é uma campanha que acontece nos moldes que a gente entende que é como se pratica a política no Brasil, que na minha perspectiva acontece muito calcado em lugares muito errados e por isso a gente inclusive fica nesse ciclo vicioso. Eu gostaria de estar fazendo o meu papel político cotidiano lá, ter várias pessoas das quais eu tenho credibilidade e tudo mais, e nunca pensei em ser também uma opção, né? sim, Mas dado todos os acontecimentos que a gente tem enfrentado, isso passou muito por eu entender que nesse momento da minha vida eu também dava conta de acolher essa responsabilidade e de que essa responsabilidade ela tem a ver com um conjunto coletivo que eu não dou nem conta de alcançar. sim. Então, fico pensando que esse processo da gente, aos poucos, entendendo aquilo que a gente dá conta de entregar. Uma vez tive uma conversa com a minha filha mais velha, e também com uma grande amiga, que falava assim, minha amiga provocou essa reflexão e estava conversando com minha filha, ela falava, Camila, mas você se envolve em muitas pautas. Então, você milita em muitas coisas. Nessa esfera privada, meio cotidiana e tudo mais. E aí ela falou assim, eu penso até que para sua saúde mental, para você, né, sei lá, acho que escolhe uma coisa e Sim, fica lutando nessa coisa. E aí fui conversar com a minha filha e eu falei assim, é impossível. Primeiro porque eu sou uma mulher negra, feminista interseccional, só o feminismo interseccional me contempla, porque a uhum, gente não dá conta de olhar objetivamente para um problema, porque ele é imbricado de tantos outros, né? E aí, nessa conversa com a minha filha, eu falava, a gente não consegue escolher uma pauta para se dedicar, porque são muitas as demandas, são muitas as urgências, e a gente consegue ter ali uma lucidez também de entender que você, ao passo que você não faz uma grande globalização dessas questões, você não consegue encontrar respostas efetivas para elas, né? muito importante. Porque as coisas não são, não Fragmentadas. são fragmentadas, né? Então, a gente precisa, primeiro, desconstruir um pouco desse lugar acho que dessa reflexão das lutas ou pautas minoritárias, identitárias e tudo mais, porque, poxa, olha para a nossa realidade, a gente está falando de questões da maioria da população, maioria, Exato! né? É muito importante a gente prestar De, atenção no discurso, deveria né? ser prioridade. A gente tem que reivindicar que seja prioridade, porque significa a inclusão da maioria da sociedade. É isso mesmo. Então, é realmente uma estratégia da classe dominante classificar as nossas ambições, os nossos anseios como minoritários ou identitários, quando, na verdade, são interesses que contemplam a maioria, como você disse. E é uma estratégia muito bem pensada, né? Eles não são bobos, né? Construir o discurso nesse lugar e a gente ir dando conta de que quando você olha para a complexidade social,
E para as individualidades que são repletas de complexidades, elas são atravessadas por muitas questões. Você vai se sensibilizando. Talvez não seja possível, num primeiro, num segundo momento, dar conta de tudo, porque é difícil mesmo. Muitas questões que a gente encontra e que vai dando conta de conduzir, a gente gostaria de fechar os olhos e resolver. Sim. Isso não é possível, porque é um projeto longo. Então, muito de aceitar, né? Foi, óbvio, uma coisa quando estava considerando isso através de um processo longo e trouxe essa conversa para casa e construí isso com as minhas filhas e tudo mais, isso dá conta de uma coisa que a gente não vai enxergar. Não tem a ver com conseguir ou não conseguir a eleição, tem a ver com acessar o direito ao debate. Então, Importantíssimo. a gente vive nesse lugar ainda muito frágil de uma democracia que nunca conseguiu para valer se estabelecer, e eu estou falando nesse lugar da amplidão do que se entende como democracia. Se a gente tivesse uma democracia mesmo estruturada, a gente não teria esse abismo social, essas desigualdades, a gente não teria um Estado absolutamente racista. Com certeza. A gente não deu conta de resolver essas questões para então falar que a gente tem uma sólida democracia. É só olhar para pouco tempo atrás. A gente dá conta de entender isso. E aí, Verdade, Camila. a gente pensar que esse processo de construção para esse olhar mais amplo, para essas complexidades, a gente aos poucos vai dando conta de se aproximar daquilo que a gente entende que nesse momento a gente tem recurso interior também, precisa muito olhar para esse cuidado emocional. Que a gente vai dando conta de estabelecer esses diálogos e pensando e partir do pressuposto que a gente tem as respostas. Por conta de que nesse lugar que a gente tem feito, né, de pensar as políticas públicas, escrever nosso plano político pedagógico, isso passa, sobretudo, por um respeito ao que já foi feito. Então, tem uma grande querida, que é a Daniele, que faz a coordenação dessas ideias todas, dessa escrita toda, que ela fala assim, muito bem, a gente não vai inventar roda. Tiveram muitos trabalhos absolutamente bem feitos para se pensar legislações de abrangência efetivas. Muitas pesquisadoras e muitas intelectuais produziram coisas absolutamente relevantes. E é nesse lugar que a gente vai olhar. É essa reverência que a gente tem que ter e entender por que eu uso sempre uma expressão que assim, por que determinada lei não pega? Então, a gente precisa entender qual é a estrutura do processo que impede que isso aconteça. Por que a gente tem, em geral, uma sociedade que é uma sociedade imatura para assimilar questões que são óbvias? A gente tem discussões das mais absurdas sobre cotas raciais no Brasil. A gente tem isso. Verdade, Camila. Isso me deixa tão... Além de me dar um cansaço, me dá um desespero, porque são pessoas que querem questionar arranjos sociais sem entender por que dos arranjos sociais. Então, a gente fala sobre cota racial até hoje, sabe? As pessoas não conseguem entender que é óbvio que 400 anos de escravidão vão causar desdobramentos até os dias atuais. Exato. É óbvio que a Lei Áurea foi assinada em 88, mas não incluiu pessoas na sociedade, não incluiu pessoas negras na sociedade. Porque as pessoas, para serem incluídas na sociedade capitalista, ainda que periférica, como o Brasil, elas precisam ter oportunidades materiais. Elas precisam consumir. Porque no capitalismo a gente tem valor a partir do que a gente consome. Se a gente não tem essa possibilidade de consumir, a gente é literalmente jogado na prisão. Exato. E eu acho esse pensamento muito óbvio e deveria ser obrigatório na cabeça de todos os brasileiros. Mas não, eles não admitem isso. Olham para a realidade de forma completamente simplificada, não percebem o tanto de relações de poder que nos atravessam e assim, dão pitacos
sem nenhum fundamento, né? É difícil. Na verdade, pitacos carregados de muito preconceito e de muito ódio, o que é muito lamentável também. E eu achei muito importante você falar, Camila, que você quer participar do debate. Porque a gente tem que pautar os nossos interesses na agenda política. E isso é muito urgente. É isso. E fico pensando que muito dessa experiência, dessa travessia que a gente tem feito, é de deixar esse aceno para tantas como eu. Primeiro, da gente se colocar nesse espaço no mundo de que todos os lugares nos cabem. E que uma vez que a gente ainda que tem aqui uma frágil democracia, ela está posta. Sim. E a gente precisa dar conta de participar desses processos todos, inclusive para preservá-lo, né? Então a gente está num lugar, acho super importante, de pensar na preservação ainda nesse espectro frágil, mas que é nessa ocupação que a gente vai criar caminhos para edificar aquilo que de fato precisa estar posto, né? Então é um compromisso que não tem a ver com a individualidade, né? Esse nunca foi uma decisão que pautasse pelo individual. É óbvio que em razão da minha experiência social no mundo, né? Então eu sou mãe, eu penso amanhã nesse lugar de olhar para minha trajetória e entender que eu tenho uma responsabilidade muito positiva em providenciar questões para as gerações das minhas filhas. Elas têm um intervalo entre elas de 10 anos, que avance já da onde eu consegui chegar. Então, Sim. quando olho para a relação que as minhas filhas têm com o cabelo, assim, não há uma mulher negra que eu veja na rua que eu internamente não agradeça. Porque eu sei o que é você não usar o cabelo que você tem, né? Disso ser uma marca social muito dura. E eu só cheguei nesse lugar de conseguir colocar minha estética no mundo porque outras fizeram. Exato. As minhas Isso é muito filhas, né? forte, né? Isso é muito forte. Nós nunca Muito. estamos só, porque assim, Não. tudo que nós somos hoje foi construído a partir de várias outras pessoas. E é por isso que eu percebo que nós temos mais facilidade para aderir à ideia de coletividade. Isso Porque a mesmo. gente se reconhece como pessoas que dependeram de outras. Nós agradecemos os que vieram antes, nós agradecemos aqueles que estão nos representando, né? Sabe que uma das coisas mais emocionantes que eu fico percebendo nesse cuidado e no cuidado de pessoas que não participam da minha intimidade, não me conhecem, é quando eu saio à rua com as minhas filhas e mulheres que nunca vi na vida olham, se abaixam e falam assim: que lindo o seu cabelo, você é uma menina linda. Eu sei o que significa isso. Nossa, Eu é sei. emocionante mesmo. Eu sei por que ela está fazendo isso. Sim. Então, assim, né, mulheres e as minhas filhas também, elas são muito espontâneas nesse lugar de olhar as mulheres e admirar as mulheres e falar: nossa, como você é linda. Laura, então, que pequenininha, né, acabou de fazer 6 anos, e isso faz parte de um cuidado emocional que a gente tem que ter entre nós, que a gente precisa cada vez mais dar conta de fragilizar essa invenção que, sobretudo, as mulheres, em todas as suas existências, são pessoas que são competitivas, essas coisas todas, e, sobretudo, a gente olhar para as mulheres negras e reverenciar essas mulheres. Com Isso certeza. é muito importante, né? E
é importante e a gente tem que tentar matar todos os dias dentro de nós a lógica da concorrência que nos atravessa por causa do capitalismo, né? Isso mesmo. Eu sempre falo, gente, por favor, nós somos irmãos semelhantes e estamos buscando o mesmo objetivo. Nós não estamos concorrendo entre nós, nós não somos adversários. Vamos resgatar a ideia de comum, que Isso tem mesmo. sido cada vez mais abandonada porque as pessoas hipervalorizam sentimentos egoístas, sentimentos individualistas. E aí a gente tem que fazer esse exercício e propor que as pessoas façam esse exercício de matar mesmo esses sentimentos que são tão prejudiciais para a nossa evolução quanto sociedade, para a nossa transformação. Camila, infelizmente tenho que te avisar que o Instagram já está quase nos expulsando. Eu quero que você... Muito rápido, a gente vai marcar outras lives com certeza. Eu até continuaria outra, mas eu tenho... Quanto tempo falta? Falta 5 minutos. Então, posso pedir licença para você uma coisinha? Eu quero que você fique à vontade para fazer o que você quiser. Eu queria ler um trechinho bem pequenininho deste livro aqui, da minha querida Bell Hooks. Eu vou tirar print desse momento. Eu vou ler. Eu fiquei muito emocionada. Eu vou ler uma passagenzinha que eu gosto muito desse livro, que faz a gente pensar um pouco nesse lugar que às vezes a gente encontra uma dificuldade em fazer a nossa construção cotidiana do nosso estar no mundo, da nossa identidade, porque fica parecendo que a ancestralidade é uma coisa muito longe, muito perdida, muito inacessível, e que se a gente não alcança, a gente não se prepara para agora e não dá conta de providenciar o amanhã. E aí, nesse livro tão, tão importante, tem um trechinho que fala assim, que vai citar uma mulher que tem muita dificuldade em provar da onde ela veio, né? E fala de um recorte escolar. Então, esse trechinho é assim: o fardo da prova pesa muito no coração daqueles que não têm documentação escrita, que confiam no testemunho oral passado de geração em geração. Dentro de uma cultura supremacista branca, não ter documentação é não ter uma história legítima. Na cultura do esquecimento, a memória sozinha não significa nada. Conforme pessoas negras descolonizam suas mentes, deixamos de dar valor somente ao documento escrito. Nós nos devolvemos à memória. Reconhecemos que nossos ancestrais falam conosco em algum lugar além da história escrita. Poeticamente, evocando a insurreição desses conhecimentos subjugados por aí. Nossa! A gente tem que conversar entre a gente. Se fortalecer. Se fortalecer. Camila, foi um presente. Não só para mim, para todo mundo. O pessoal tá aqui encantado. Não sem razão, né? Foi uma oportunidade maravilhosa de escutar. Eu estou muito grata, estou muito feliz. E estou aqui na torcida para que você alcance cada vez mais espaço, tá? Muito obrigada. Eu quero agradecer muito a sua generosidade da gente dar conta de se olhar e se conhecer. Eu sou muito feliz pela sua existência no mundo. Eu digo mesmo. Quero agradecer todo mundo que está aqui. Você me emocionou muito também. Estou muito feliz, foi ótimo. Foi mesmo, muito obrigada. Muitas e muitas oportunidades de se reencontrar, mas ainda que essa vida maluca que a gente viva estenda um pouquinho isso, a gente sabe que há muitas e muitas e muitas de nós por aí todos os dias. Isso. Eu quero agradecer muito. Parabéns pela sua existência. E pela sua. Obrigada, Camila. Obrigada, gente. Um beijo. Gente. Muito obrigada. Tchau. Vou deixar no IGTV a live, tá, gente? Beijo. Tchau. Beijo.